Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre as ações da Copel, Companhia Paranaense de Energia, né? A gente está recebendo bastante informações, né, sobre a questão da privatização desta empresa, né? A gente vai falar um pouco mais logo à frente. Você gosta da Copel? Você gosta aqui da perspectiva de dividendos, né? Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu com a empresa nos últimos tempos, né? Nos últimos 5 dias, ela deu uma pequena queda, agora aqui no último mês, praticamente estável. No ano, está perdendo para o CDI, só que nos últimos 5 anos é uma empresa que está crescendo assim, sempre com boa constância, né? Outra coisa que nos chama a atenção também é a questão dos dividendos, né? Embora nesse ano está um pouco nebulosa a questão dos dividendos que a empresa vai pagar, né? Aqui está marcando 10,33. Esse ano ainda não tivemos nenhuma questão dos dividendos, até por conta da privatização, mas é uma boa perspectiva aí, ok? A empresa a gente vai falar um pouco mais também, é de 1954. Ela atua sobretudo no Paraná, mas também tem redes de distribuição, né, e geração de energia em todo o território nacional. Muito bem. Então, gostaria de trazer aqui para vocês, né, esta notícia. Olha, ela é recente, ó, Copel. Acionistas aprovam reforma do estatuto que permite privatização da elétrica. Essa Poisson Pill aqui é importantíssima para nós, pessoal, que somos investidores minoritários, né, ou acionistas minoritários. O que isso significa? Significa que ela colocou uma cláusula, né, nesse processo de privatização que ela está fazendo, né, onde limita a participação ou poder de voto dos acionistas a 10%. Na prática, o que significa? Né? Imagine que numa situação aí hipotética eu tenho 4% da empresa, né? E vocês aí somados têm, sei lá, 7% da empresa, né? Somos todos minoritários. Aí tem um grande aí que tem, por exemplo, 11% da empresa, né? 11%. Significa que, somados os nossos votos, temos a mesma condição de votar com o mesmo número de votos da pessoa que tem mais de 10%. Ele vai ficar limitado só a 10%, né? Então, isso impede que um controlador assuma, né? Ou o governo ou um controlador assuma majoritariamente as decisões aí sobre o rumo da empresa, formação de conselho e tudo mais. Então, coloca todo mundo na mesma régua, né? Então isso é importante. Então ela está caminhando aí, né, para mecanismos de privatização com com boas colocações para que o acionista minoritário ele possa também se beneficiar. Até que fala sobre a Eletrobras, né? Aqui, ó, o mecanismo que, no caso, a Eletrobras vem sendo questionado pela União em uma ação do Supremo, né? Na Eletrobras, esse dispositivo aqui já ficou assim contestado, né? Até por conta do governo, ele ter que assumir ali a posição majoritária, ele pode arbitrar ou decidir sobre os rumos da empresa. No caso da Copel aqui, tem essa cláusula, né, que quer limitar a 10%, né, independente da quantidade de ações que a pessoa tem. Muito bem. Vamos conhecer um pouco aqui mais sobre a história da empresa, né? Como dissemos, ela foi fundada em 54, ah, teve até abertura de capital na Bolsa de Nova York, né, em 97. Em 2001 passou a operar na Bolsa de Valores. 2005 foi integrada ao índice, né, de sustentabilidade financeira. Muito bem. O que mais a gente pode falar? Vamos entrar aqui nos negócios da empresa, né? Parte de geração me surpreendeu, né? Eu não sabia. A Copel ela atua em todas as áreas, né? Então aqui a gente pode falar na questão da geração de energia, né? Então, a Copel opera com parques geradores, 48 usinas próprias, são 17 hidrelétricas, uma termoelétrica e 30 eólica. Uau! Detém participação em 15 empreendimentos de geração de energia. Olha só, aqui fala, né? Uma térmica, 8 hidrelétrica, 5 eólica, uma solar, né? Ela tem 15 outros empreendimentos. Capacidade total instalada, que fala em megawatts, eu não sei se é muito ou se é pouco, depois a gente pode comparar, e 94% das fontes renováveis. Aqui entra um ponto, pessoal, que é importante, né? Questão da sustentabilidade, ESG, né? A gente sabe que o mercado, né, de uma forma geral, ele está sempre de olho aí na questão ESG, créditos de carbono, que pode pesar muito para as empresas, né? Uma empresa tem que sair no mercado para comprar crédito de carbono, ela tem que muitas vezes fornecer muito caixa, né? Então, uma empresa que tem isso daqui, né, ela não necessariamente precisa tanto, né, de créditos de carbono. Muito bem.
Aqui fala sobre as gerações hidrelétricas, então fala os lugares que opera. Pessoal, se você é cliente da Copel aí, deixa nos nossos comentários como que é a qualidade do serviço deles, enfim. Eu não estou no estado do Paraná, nem sou contemplado aí pela geração e pela transmissão, ou pela distribuição, mas se você é, comenta aí como que é o serviço deles, né? Fala também sobre a geração eólica. Depois eu vou até mostrar num gráfico os parques que eles têm eólicos, né? Eles são do Paraná, mas tem lá no norte e nordeste, né? Geração eólica de energia. Parte de transmissão por todo o Brasil também. São mais de 9 mil quilômetros de linha de transmissão. 53 subestação. Uau! Parte de distribuição também. Isso que eu acho importante, né, no caso da Copel, ela é cliente de si mesma, né? Então, por exemplo, ela gera, ela transmite e ela distribui, né? E também ela pode comercializar no mercado livre de energia, conforme fala aqui, ó, lá, comercialização, né? Ela pode comercializar no mercado livre de energia. Uau, interessante, né? Bem verticalizado. Parte de distribuição de gás também, um acordo aqui com a Compass. Compagás, me desculpa, para distribuição nos municípios de gás natural. Tem essa Smart Grid, eu até preciso pesquisar um pouco mais, mas fala aqui que ela iniciou em 2014, um avançado programa de redes de distribuição, redes inteligentes, né, no país, incluindo automação da redistribuição e medição remota. Isso é interessante, né? Em São Paulo tem muito disso também, né? Antigamente a gente via lá as pessoas vindo, coletando de casa em casa, né? Quanto que estava lá marcando no seu relógio, isso exigia um custo operacional muito grande, né? A partir do momento que você tem, por exemplo, BIs, né, painéis com os dados e consegue controlar isso, né, através de uma central única, né, você consegue saber em tempo real o que está acontecendo com a parte de distribuição, transmissão, tudo mais. Então isso gera capacidade operacional e performance, né? Você diminui os gastos e aumenta a performance, né? Parte de pesquisa e desenvolvimento, telecomunicações, isso daqui é importante. Ela tinha uma área de telecomunicações, ela se desfez, diminui a alavancagem dela, porque ela desfez do negócio na qual não era o core business dela, na qual ela assim não tinha proficiência, né? Grandes capacidades e conhecimentos, ela se desfez. Então isso também ajuda, né, na desalavancagem da empresa, né? É como se ela tivesse que nadar aí com um paletó de lã, né? Então isso pesava muito para ela. Então esse foi um passo muito importante. E aqui a gente já chega no momento atual do processo da privatização que comentamos há pouco, né? Das empresas assim, né, estatais, ela é a que está mais avançada aí no processo de privatização, né? Até alguns especialistas, né, estão colocando aí que em 2023, ainda em 2023, vai sair esse processo de privatização da Copel. O que você acha? Você acha que o processo de privatização vai fazer com que os preços disparem? A Copel ela já cresce, né, de uma forma assim bem constante. Ou você acha que a privatização vai tirar um pouco o capital da empresa? Coloca aí no comentário, né? Outra coisa, se você está gostando, por favor, dá um joinha aí para nós, dá um like aí no nosso vídeo, por favor. E se você está gostando do conteúdo também, considere seguir a gente, né, aí no canal, tá bom? Legal. Então, voltando aqui, no da Copel, o preço hoje está em 8,05, né? O preço das últimas semanas teve uma boa variação, né? Ele está quase aqui na máxima das últimas semanas, né? Chegou a cair por volta de 5,98. Excelente oportunidade aqui, pelo menos na minha concepção, né? Haja visto o tamanho da empresa, né? Aqui está colocando um dividendo de 4,5% porque ele está pegando um pouco dos últimos 12 meses, né? Mas a empresa já chegou a pagar aproximadamente 11%, né? Conforme vamos ver. No acumulado do ano, está batendo a Selic, né? Acumulado nos últimos 12 meses, na verdade, 22%. Nos últimos 5 anos, eu noto uma coisa muito interessante. Você conhece alguma empresa na Bolsa que faz isso aqui, ó, constantemente? Interessante, né? Muito bom. Outra coisa que a gente pode mencionar, a parte do ágio, né? O preço sobre o valor patrimonial está bem ajustado. Não está assim, você não vai pagar muito ágio pela empresa, né? O valor patrimonial dela está bem ajustado ao seu preço. A parte dos dividendos, aquilo que a gente comentou, sempre pagou assim bons dividendos. Aqui teve alguns eventos não recorrentes, né? A gente tem que desprezar um pouco esse 11, 20%, mas aí numa casa de 5, 6%, ok? Se a gente for fazer uma conta meio básica aqui, pegar uma média de dividendos dos últimos 5 anos, vamos só tentar pegar uma média aqui, ó.
parar o mouse mais ou menos nos 60 centavos, né? Então, 0,60 centavos dividido por um percentual ideal de 6% de dividendo, né? Preço justo aí por volta de R$ 10. Ela está R$ 8, né? Então, a gente percebe que só pela análise dos dividendos, né? Pela média dos dividendos, ela está com um bom preço, bem atraente, né? O que a gente pode falar aqui sobre a questão de endividamento, né? A dívida ela está controlada, né? A dívida líquida sobre o patrimônio líquido está controlado. As margens são altas, então a margem bruta aqui 22%, EBIT está nos 2 dígitos, margem líquida está um pouco baixa, talvez ela esteja ajustando, né, a questão operacional. O ROI também, então seria interessante, né, a gente ver como que vai funcionar isso nesse processo de privatização. As receitas estão crescendo e os lucros modestos, mas estão crescendo, né, pelo menos não está no vermelho, ok? Muito bem, parte dos dividendos a gente já comentou, ela paga dividendos assim de uma forma até que regular, né? Pegar aqui nos últimos 5 anos, ela tem uma boa cadência no pagamento de dividendos, isso é importante para nós, que pensa sempre na questão da renda passiva, né? Nos dividendos. Aqui entra um pouco o payout da empresa, talvez a gente possa fazer uma média ajustada aqui de aproximadamente 50% de payout, né? Aqui teve uma questão não recorrente, um pouco mais, e 2023 ainda não teve anúncio. Então, de repente, esse processo de privatização, teremos novos rumos aí na questão de dividendos, né? Muito bem. O que mais a gente pode falar? Já comentamos aqui o histórico, podemos falar sobre os acionistas, lembrando que o Estado do Paraná ele é o controlador, 70%, o BNDES também tem uma boa participação, e depois outros aqui diluídos e free flow. Nas ordinárias, 17%, e nas preferenciais, que vão dar aí o direito dos dividendos, 56%. Okay? Então tem bastante ação aí no mercado para nós. Né? Muito bem. Um pouco aqui sobre a empresa, separei aqui esse gráfico. Eu gostaria de mostrar um pouco aqui sobre o mapa da empresa, né, na questão de distribuição, geração e comercialização. A gente pode ver que, ó, aqui, por exemplo, na questão aqui do Norte e Nordeste, né, ela tem redes de transmissão, geração eólica, transmissão, transmissão. Olha, aqui geração, subestação e transmissão. Né? A gente pode perceber aqui, usina hidroelétrica no Mato Grosso. Que mais? Em Goiás ela tem transmissão, em São Paulo ela tem transmissão também. Então, poxa vida, as linhas vêm por todo o Brasil sendo transmitidas, sendo geradas, né? E sendo comercializadas. Interessante, né? Uma empresa, apesar de ser paranaense, ela não se concentra somente no Paraná, né? Na verdade, aqui do Paraná ela verticaliza, né? Para todo o Brasil aqui, ó, uma boa capilaridade, ok? Tanto na questão de transmissão, distribuição, comercialização, ok? Interessante, gostei bastante aqui do perfil da empresa. Né? Vamos ver como que os funcionários avaliam a empresa, né? Vamos colocar aqui no nosso Glassdoor, como que os funcionários olham para a própria empresa, né? Então vou colocar aqui, poxa vida, olha só, 4,3 numa escala de 5, né? Os funcionários aqui falam muito bem da empresa. 86% recomendam trabalhar nesta empresa. Uau! É um rating bem grande aí, né? Então é aquilo que eu sempre falo, né? Se os funcionários que estão lá dentro, assistindo a tudo, né, vendo desenvolvimento, parte de gestão, gerência, tudo, estão falando muito bem da empresa, isso é um bom indicativo para nós aqui de fora, que faz os nossos investimentos pensando em empresas de longo prazo, setores perenes, que vai garantir uma boa quantidade de dividendos para nós. Né? Então, boa recomendação dos funcionários, o mercado está vendo bem, os indicativos estão bons, processo de privatização, tudo isso pode colaborar aí para uma boa escolha, né? Claro que a gente está aqui sempre recomendando estudos, que você estude bastante, não fazemos recomendação de compra e nem venda, mas informações para que vocês tomam a melhor decisão. Pessoal, gostou da análise? O que vocês acharam? Gostam da Copel? Gostou do vídeo? Considera dar um like e seguir a gente vai estar sempre postando aí, e logo logo teremos uma carteira pública para vocês acompanharem, tá bom? Te agradeço. Até mais, pessoal. Bons investimentos.